Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de fechamento do mercado. Mercado para soja lá na Bolsa de Chicago hoje teve um dia positivo, no entanto, os ganhos maiores ou pelo menos mais destacados aí foram para o vencimento março e maio. Março subindo 6 pontos, maio 4,5 pontos. Já a partir de julho a gente teve altas mais tímidas acontecendo, porém com um encerramento positivo também para os preços. E a gente vai lá para Curitiba, lá no Paraná, onde está Marcos Araújo, analista da Agriinvest. Está aqui já o Marcos com a gente no telão. Seja bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado. Um dia positivo para Chicago, mas com ainda uma tendência tímida de alta, Marcos. Como é que você está vendo esse mercado e qual é o potencial que ele tem para continuar subindo? E mais do que isso, que fatores justificaram essa movimentação de hoje? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Hoje uma sessão bem volátil em Chicago. Praticamente entre a mínima e a máxima do dia foram 30 centavos de dólar por bushel. A mínima a 14,28 o bushel no março e a máxima a 14,56, operando com 16 centavos de alta, e o mercado encerrou, como você disse, a 14,46 com 6 centavos de alta. Bom, o mercado ele deve ficar muito volátil nesses próximos meses, em função ainda da definição da safra na América do Sul. Nós temos ainda o efeito climático nas próximas 3 semanas para uma definição da safra de soja na Argentina e também nessa soja brasileira plantada mais tardia, algo também essa soja da região de Paragominas, que o pessoal planta em janeiro. Então ainda nós temos um risco climático sobre a safra da América do Sul. Logo mais, toda a atenção do mercado será voltada a partir de fevereiro, eu diria, para o clima nos Estados Unidos. Mas, voltando agora aqui para a América do Sul. Alexander, nós tivemos na semana passada, salvo engano, o adido dos Estados Unidos aqui para o Brasil, estimando a safra brasileira em 136 milhões de toneladas. O Brasil, inicialmente, numa condição climática normal, conforme a nossa área plantada em soja, nós tínhamos um potencial de produção, eu vou repetir, potencial produtivo da soja em 150 milhões de toneladas. Agora, o mercado tem trabalhado com uma produção brasileira ao redor dos 130. Portanto, seria uma perda, uma quebra de 20 milhões em relação ao nosso teto potencial produtivo de soja nos 150. Uma quebra de 20 milhões aqui para o Brasil. Falando em números redondos do Paraguai, inicialmente uma produção de 10 milhões e 500 mil toneladas, um potencial, para agora 5 milhões, quebra 5 milhões e 500 mil o Paraguai. Tem alguns produtores reportando aí que pode ser uma quebra maior ainda para o Paraguai. Vamos lá então, arredondando, 20 o Brasil, 5 milhões o Paraguai, são 25. Na Argentina, Alexander, o potencial produtivo inicialmente eram 49 milhões de toneladas, agora até a Bolsa de Rosário divulgou 40 milhões, seriam 9 milhões a mais. Portanto, 25 com 9 são 34 milhões de toneladas. Praticamente 35 milhões aqui para o Brasil, considerando o Brasil a 130. Isso daí muda drasticamente o quadro de oferta e demanda mundial de soja. A luz está mais do que amarela, para não dizer vermelha. Então, o sinal de alerta aí está no mercado, Alexandre. Recentemente, essa semana agora, nós fizemos uma enquete cruzando alguns dados, Alexandre. Hoje, pela manhã, nós tivemos o DERAL aqui no Paraná, trazendo a safra paranaense inferior a 13 milhões de toneladas, com um potencial inicial de mais de 19, arredondado. Olha o tamanho da quebra aqui para o Paraná. No Rio Grande do Sul, Alexandre, vários players de mercado têm considerado a safra gaúcha de 9 milhões de toneladas, apenas 9. Algumas trades ainda consideram a safra gaúcha entre 12 a 13 milhões de toneladas. E para terminar, já eu vou passar a palavra para você, foi muito números aí, falando. Um ponto de questionamento também, eu diria a produção do Mato Grosso.
principalmente vários clientes, produtores, amigos nossos, têm reportado produtividades bem abaixo do esperado para o Médio Norte. Porém, outras regiões no Oeste, no Vale do Araguaia, o pessoal está com produtividade melhor. O IMEA cita uma produção do Mato Grosso de 38 milhões de toneladas de soja. E algumas tradings projetam uma produção do Mato Grosso de 42 a 44. Eu, particularmente, acho que esse número é muito otimista. Alexandre, com você. Só complementando essa sua informação, o Médio Norte está com aquele problema da podridão das vagens, né? E quebramento de haste também. Isso tem trazido muita preocupação e prejuízo para os produtores. A gente está acompanhando isso aqui no Notícias Agrícolas, só para reforçar esse relato de baixa produtividade lá no Médio Norte. Mas, ô Marcos, vamos lá. 35 milhões de toneladas a menos produzidas na América do Sul. Você disse que vai ter um impacto, pode ter um impacto importante aí para os preços. Por que pode ter? Esse número ainda não está precificado? Não, eu diria que não. Você tem ainda vários players de mercado, a gente conversando aí com alguns amigos de tradings, alguns acreditam que esse número no Brasil inferior a 130 milhões seja um número muito pessimista, né? Mas não acreditam nisso ainda. Mas quando nós fazemos esse cruzamento de dados com essas agências estaduais, Alexandre, nós chegamos numa produção brasileira, considerando o Mato Grosso, a 38 milhões de toneladas. A produção brasileira seria inferior a 125, tá? Não é o nosso número ainda oficial aqui da Agriinvest. Terça-feira nós iniciamos uma enquete com os nossos clientes a esse respeito, mas teve outra empresa privada que faz acompanhamento por imagem de satélites que estimou até um número de 126 no Brasil. Portanto, esse é um número aí que poderia dar mais lenha nessa fogueira, e a consequência disso, Alexandre, é que esses vencimentos mais curtos, como você citou no começo da entrevista, a exemplo do março, maio e julho, o mercado vai se comportar com maiores altas nesse vencimento para que a curva de preço fique invertida. Os vencimentos curtos valem mais que os vencimentos longos. Isso é uma das funções do mercado futuro, a fim de racionar a demanda de curto prazo, porque nós temos aí toda essa quebra na América do Sul e com certeza isso aí vai se traduzir, eu acredito, em Chicago com preços mais elevados. Pois é. Aonde esse preço pode chegar, Marcos? Dá para prever? Olha, quando a gente fala prever preço, é muito provável de nós errarmos, né? Tem uma máxima do mercado que trader negocia bases, não preço, né? Mas eu acredito, eu me arriscaria a dizer que o mercado pode testar aí acima dos 16 dólares o bushel para que nós tenhamos um racionamento da demanda nesse curto prazo. Mas para isso, você pega aqui a América do Sul, Brasil, por exemplo, olha a disparada que houve recentemente nos prêmios aqui no Brasil. O produtor não está vendendo, e como a China tem concentrado, historicamente, essa época do ano é aqui para o Brasil, as suas compras, portanto, houve esse fortalecimento dos prêmios aqui. Mas a partir do momento que a China volte a comprar a soja americana, que tende a ficar mais barata que a brasileira, nós podemos ter essa migração da demanda chinesa para os Estados Unidos, o que repercutiria em novas vendas, menores estoques americanos, aí sim, todo esse fortalecimento dos prêmios aqui da América do Sul poderia ser convertido para uma alta do bushel, mais forte em Chicago, mais consistente, e poderia amenizar toda essa alta que nós temos nos prêmios aqui. Portanto, seria um movimento de alta em Chicago e uma menor pressão, um decréscimo sobre os prêmios aqui no Brasil. Mas esse movimento de melhora dos prêmios nesse momento faz sentido para você? Faz, porque o mercado aqui no Brasil, o produtor não está vendendo, você tem um bom crush margem, a margem da indústria processadora de soja está muito boa nesse momento. Você tem alguns preços para o interior do Brasil acima de Porto, por exemplo, perto de Porto Alegre, né? Uma grande trading pagando preços de soja acima de Paranaguá e Rio Grande, porque realmente a margem para o mercado interno está muito boa, vendendo farelo e óleo a cerca de 60 dólares por tonelada, apesar de um ponto negativo nesse balanço de forças que eu gosto de trabalhar, que é a suinocultura brasileira, que hoje, infelizmente, perde aí cerca de R$250 por animal gordo abatido. Ô Marcos, mas essa manutenção da alta
ou essa manutenção da disputa, né, do mercado interno com a exportação, não manteria os preços ou os prêmios ainda elevados? Não, se ocorresse esse movimento que eu comentei da China buscar a soja norte-americana, e aí Chicago teria uma alta considerável, eu acredito que os prêmios de curto prazo poderiam ter um movimento de queda teria aqui no menor, Brasil, mas teria os menor, prêmios do Brasil a partir de julho aí são bombásticos, né? teria menor pressão de demanda da China, no caso aqui, que iria buscar soja nos Estados Unidos. Mas isso já está Sim. acontecendo? A soja americana já é competitiva para justificar esse movimento? O mercado não confirmou, mas teve um reporte aqui no mercado de que foi ontem negociado um navio de soja dos Estados Unidos, embarque em fevereiro via PNW, para a China, tá? Então isso é importante nós observarmos. A China tem comprado da mão para a boca, ela está descoberta num bom volume de abril a junho, portanto nós temos ingredientes aí nessa fogueira do mercado aí que pode ser bem empolgante, na nossa opinião. Mas Nós temos hoje, a nossa opinião, nossa hoje, crença do mercado de soja, somos autistas para o mercado de soja. mas hoje a soja brasileira ainda é mais competitiva que a americana, mesmo com toda essa demora e essa alta dos prêmios. Sim, considerando os prêmios da soja, custo e frete China, por exemplo, nós temos aqui referências, né? Para o março, por exemplo, foi tradeado o Brasil a 228 acima de Chicago, tá ok? Então, e aí nos Estados Unidos uma indicação de 300 acima. Portanto, a soja americana ainda levemente mais cara, cerca de 72 centavos mais cara do que a brasileira, porém, se essa questão de suprimentos se agravar no Brasil com essa quebra da América do Sul de 35 milhões de toneladas e a China atrasada na compra, eu acredito que isso daí possa fazer com que a demanda migre de volta para os Estados Unidos. Vai ser uma briga boa, porque a chave logística americana está virada para a exportação de milho, né? É. Mas daí você citou que que a China estaria descoberta entre abril e junho. Descoberta quanto, Marcos? Os nossos números em torno de 25 milhões de toneladas. É muita soja, então. Bastante a ser comprado ainda. O que justificaria, por exemplo, uma migração. Então, se começasse a demorar muito para ter acesso a essa soja aqui no Brasil. Produtor brasileiro não vendendo, vamos acompanhar agora também o produtor argentino, e aí resta eles pegarem a soja norte-americana. Muito bom. Ô, Marcos, mas diante desse cenário que você trouxe, a tendência é positiva para preços e você mesmo falou que não se assustaria se a soja buscasse aí os 16 dólares por bushel. Mas e o produtor que está ouvindo a gente agora, Marcos? Vendo a soja marcando, por exemplo, para março e maio aí, algo em torno de 14,50. Mais os prêmios. O dólar não está ajudando muito, né, nesses últimos dias. Está na casa dos 5,40, mas ainda assim é um patamar elevado. Não compensa vender nada agora? Dá para esperar mais um pouco? Eu diria que dá para esperar. Se você olhar a curva de preços dos contratos futuros em Chicago, a curva do dólar e os prêmios aqui no Brasil, o mercado tem nos mostrado que vai valer a pena vender a soja no primeiro semestre desse ano. Eu acredito que esse spread de soja, vencimento julho com novembro em Chicago, que hoje está praticamente $1,15, e esse spread deve aumentar para pelo menos $2. O julho, $2 mais caro que o novembro. Apesar que o prêmio no Brasil se valorize, depende da região, mas $1,50 para o segundo semestre, com essa curva invertida em Chicago, vamos ficar atentos porque vai valer a pena. É muito mais vantajoso para o produtor brasileiro vender a soja no primeiro semestre, aplica esse dinheiro, economiza a armazenagem, quebra a técnica e aí faz a gestão de risco comprando uma call spread em Chicago no vencimento setembro ou novembro, preferencialmente, lá na Bolsa de Chicago. Cria-se um estoque virtual e aproveita essa valorização do prêmio local aqui no Brasil. Porque daí teria toda a volatilidade da safra americana aí, né? Exatamente. Mês que vem nós temos o fórum do USDA sobre o plantio, a expectativa diária plantada nos Estados Unidos e em março o relatório de intenção dos Estados Unidos, perdão. Pegando os números de fechamento da soja novembro a 13,36 o bushel em Chicago e o milho dezembro a 5
5,66. Vamos lá. Olha só, deixa eu atualizar aqui. 5,65,50 o milho. E o bushel da soja a 13,36. O produtor americano hoje está lucrando $302 com o milho por hectare e na soja $258. É mais rentável para o produtor americano plantar milho do que soja. E teve essa notícia agora de redução do preço da ureia, né, também, o que é vantagem aí para o milho, né? Certamente, nós estamos aqui em janeiro, praticamente já fevereiro, mas pelo que eu conversei com os amigos nossos produtores que plantam área significativa nos Estados Unidos, muitos deles também anteciparam suas compras do ano passado, lá por julho, agosto, garantindo uma boa relação de troca, um bom poder de compra, a exemplo mesmo do que muitos produtores brasileiros fizeram. Então, esse produtor americano menor, o intermediário que não tem um suporte de mercado, vai sofrer mais em relação àquele produtor que dá a devida atenção à gestão de risco. Muitos aí se beneficiaram nessas relações de troca passada. Muito bom. Bom, conclusão da nossa conversa, tem espaço para novas altas em Chicago, principalmente à medida que os investidores, os operadores de mercado entenderem que a quebra aqui na América do Sul é muito maior do que se fala por lá e principalmente com a possibilidade de uma migração de demanda do Brasil para os Estados Unidos, se isso, obviamente, justificar, né, for competitivo aí para o comprador. Então, essa possibilidade existe, no entanto, o produtor não deve perder o time, né, Marcos? E estratégias... Não, vamos ficar muito atento aí. Esse ano é um ano de volatilidade no câmbio, ano eleitoral no Brasil. Nós vimos alertando sobre isso daí e agora muita volatilidade sobre as commodities agrícolas, principalmente soja e também a questão do trigo nessa questão geopolítica, potencial guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que são dois grandes players importantíssimos para exportação de trigo, e a Ucrânia disputa também entre os 4 maiores exportadores de milho a nível global, junto com os Estados Unidos, Brasil e Argentina. Mas esses fatores para serem levados em conta, portanto, aí, entendidos pelo produtor. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Grande abraço para você. Até a próxima. Igualmente. Até. Tchau, tchau. Tá aí, Marcos Araújo, Agriinvest, trazendo cenários para a gente importantes aí para que você entenda quais são as tendências aí de precificação da soja. Marcos não duvida de soja a $16 por bushel, ou pelo menos indo buscar esse patamar à medida que se confirme de fato perdas significativas aí na América do Sul, perdas que nos cálculos do Marcos já estão aí na casa dos 35 milhões, podendo se agravar aí nas próximas semanas em função de efeitos climáticos adversos, principalmente se eles acontecerem aí nesse próximo período aí de 15 a 20 dias aí, que é um momento de definição da safra, da produção na América do Sul. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar para vocês, antes de encerrar essa nossa conversa, os números lá da Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo. Para março, $14,48 por bushel, 8 pontos mais 25 de alta. Para maio, $14,04 por bushel, 7 de alta. Julho, $14,53 por bushel, alta de 3 pontos. E o vencimento agosto, trabalhando aí com $14,27 por bushel, 3 pontos mais 25 de alta. Portanto, o mercado já se modificou aí, né? Corrigindo, portanto, aqueles números iniciais que eu trouxe para a nossa conversa no início do bate-papo aí com o Marcos Araújo. Março, por exemplo, que estava com alta de 6, acabou encerrando aí com alta de 8 pontos mais 25. O maio, que tinha alta de 4, está finalizando aí com alta de 7 pontos. E o julho, que tinha
julho e agosto, que tinha alta aí de meio ponto, acabou encerrando aí com 3 pontos de alta nesses principais vencimentos, nesses dois vencimentos. Então, o mercado se atualizou, fique atento às novas cotações, à finalização do dia para a soja. Vamos lá para o milho. Milho no vermelho, março 6 dólares e 25 centes por bushel, queda de 1 ponto mais 75, maio 6 dólares e 23, queda de 2 pontos, julho 6,16, queda de 3 pontos mais 25 e setembro 5 dólares e 79 centes por bushel, queda de 6 pontos. E para finalizar o trigo caiu bastante, olha aí, março 7,77, 18 de baixa, maio 7,82, 18,5 de queda, julho 7,73, queda de 17 pontos mais 25, setembro 7 dólares e 74 centes por bushel, perdendo 16 pontos mais 75. Muito bom, são os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.